14 o desembargador Rui já. 14 foi adiado. É verdade. Então, pelas menções aqui, ficariam apenas os do desembargador superior, né? E o meu 24, minha relatoria, do desembargador Júlio. Bom, vamos lá. Seja bem-vindo, doutor Vitor e doutora... Temos que aguardar a saída da doutora Andréia. Aqui. Solicito o doutor Juliana, eu tenho que dizer a diminuição do áudio, porque está dando retorno. De quem, Excelência? Então vamos lá. Tem que abaixar o áudio de alguns doutores. Eu vou deixar eles no mudo até iniciar o sustentação. Doutores, nós vamos deixar no mudo quando for a sustentação oral de algum dos doutores, eu concedo a palavra e fazemos dessa forma, né? Só para esclarecer, a doutora Juliana é da parte apelante, correto? E o doutor Vitor da parte apelada. Então vamos lá. Apelação civil 7.509, dígito 39, relatora desembargadora Luciane na minha cadeira, é do Moarama. O apelante é o ECA e a apelada MRSA. Dispensemos o relatório, né, senhores advogados, para que nós possamos já prosseguir para a sustentação oral. E a doutora Juliana, a quem eu vou conceder a palavra de início, é uma questão que envolve um divórcio, pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel, base de cálculo de honorários. Então, eu vou pedir que os senhores advogados concentrem a sustentação oral com brevidade para que possamos julgar de forma célere esse caso. São 15 horas, a doutora Juliana está com a palavra. Boa tarde, excelências, meus cumprimentos a todos, ao desembargador presidente, ao desembargador relator, aos demais julgadores e ao meu colega que fará outra sustentação oral. É importante trazer, neste momento, algumas questões, alguns pontos principais do nosso recurso. Nós tratamos da sucumbência recíproca e dos honorários sucumbenciais arbitrados pela magistrada de primeiro grau. Em relação à sucumbência recíproca e aos ônus sucumbenciais, primeiramente, eu trago aqui que o divórcio se trata de um direito potestativo. Logo, não houve lide quanto a essa questão e tampouco o apelante resistiu à pretensão do divórcio, desde sempre ele concordou. Quanto à partilha igualitária dos bens, também não houve qualquer pretensão resistida por parte do apelante. Então, há de ser considerado que não há uma parte vencedora e uma parte vencida em relação a essa questão. Feito essa consideração, a gente tem atualmente que, ante essa ausência dessa pretensão resistida nesse direito potestativo, seria, no mínimo, imperiosa a sucumbência recíproca ali dos dois, ou que não houvesse, porque não há uma pretensão, uma lide, enfim. De qualquer forma, voltando à questão da resistência por parte do apelante, ele também não resistiu à questão da guarda, ele concordou com esses pedidos, não resistiu em momento nenhum à guarda compartilhada. E, nesse sentido, quando não há essa resistência, etc., inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem entendido que a sucumbência deveria ser redistribuída na proporção de 50% a cada parte, uma vez que haveria concordância desde sempre, sem qualquer resistência. De qualquer forma, ainda em relação à sucumbência, à redistribuição, necessidade de redistribuição desses ônus sucumbenciais, eu tenho que trazer que houve na inicial pedido pela apelada de custeio da universidade do filho maior e alimentos ao filho menor. Ok, nós estamos falando de duas situações distintas. E também alimentos no final da petição inicial em relação
ao filho maior. Só que desde a origem, desde 2014, quando foi proposta essa ação, ela já era parte ativa e legítima. Tá? O filho já era maior e ele poderia, se quisesse, pleitear por si o custeio da faculdade e dos alimentos. Acontece que nesses autos, excelências, houve uma suspensão, foi ajuizado em 2014, houve uma suspensão a pedido das partes pela reconciliação, e essa suspensão foi reiterada durante 2 anos e meio pela apelada, até que eles resolveram se divorciar novamente, e ela já tinha uma liminar, cujo prazo de recurso já havia passado. Essa liminar arbitrava a questão dos alimentos e do custeio da faculdade ao filho maior, e ela só foi revertida 8 meses após a retomada da lide no saneamento do feito. Então, quando se reverteu essa liminar e se excluiu, se entendeu pela ilegitimidade ativa e se excluiu o filho da lide, ela decaiu de 2 pedidos. Por quê? Porque desde o começo ela havia pedido alimentos para o filho menor e alimentos e o custeio da universidade ao filho maior, cuja ela é a parte ilegítima. Enfim, inclusive no julgamento dos embargos de declaração, a própria juíza admite que ela sucumbiu dessas questões. Então, nós temos daí os alimentos em que foram realmente discutido quanto e etc., e foi adequado o quanto, mas diferentemente do que alega na contrarrazão do recurso, a apelada simplesmente não houve apenas uma adequação dos alimentos, porque ela pediu outra coisa em relação ao filho maior também. Fora isso, essa carência de ação, ilegitimidade e essa retirada do polo passivo, nós temos também que há necessidade dessa redistribuição dos ônus sucumbenciais nesse feito, porque ela está desproporcional, ela não foi visualizada, porque ainda que se entendesse que ela sucumbiu só de um pedido, ali seria 25% da causa, no mínimo, considerando que o divórcio é um direito potestativo e não haveria essa questão. Ok. Além disso, nós também apelamos em relação aos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados com base no 85, parágrafo 2º, sobre o valor da causa. 10% ao advogado da parte apelada sobre o valor da causa. Ocorre que, em relação a esse inciso, é sabido que não há condenação em relação ao divórcio, em relação à partilha de bens, mesmo porque ele nunca contestou. A única coisa que contestou a diferença igualitária, e a única coisa que ficou sem um acordo das partes foi em relação aos blocos que eles separavam os imóveis. Tá? Então, ficou em condomínio 50% para cada parte. Não houve um acréscimo patrimonial a nenhuma das partes, porque eles já eram proprietários dos imóveis e foi apenas feita a divisão igualitária entre eles. Então, arbitrar em 10% do valor da causa seria desproporcional e não estaria condizendo com o estipulado ali na hipótese do parágrafo 2º do artigo 85, uma vez que não houve condenação e, se fosse utilizar a segunda figura, a segunda hipótese daquele parágrafo, teríamos que considerar o proveito econômico da ação e não o valor da causa. O valor da causa é só quando não é mensurável o proveito econômico. E, nesse sentido, deveria ter sido mensurado, seja pelos alimentos deferidos ao filho menor, a unidade do alimento que está incluída no valor da causa, ou seja, pela meação da partilha, pelos 50% dos bens que ficaram com a apelada. Então, num primeiro momento, a gente pugna pela reforma dessa decisão, nesses 2 aspectos, e que seja, em relação aos honorários sucumbenciais, que seja adequado de uma maneira equitativa ou com base nos alimentos, houve uma condenação nos alimentos, ou ainda, caso
tudo subsidiariamente, caso os doutores, as vossas excelências entendam que seja adequado a 50% dos bens e não a totalidade dos bens. Uma vez que os bens já eram do casal, não houve qualquer questionamento quanto à divisão igualitária, só os blocos que ficaram, mas enfim, no final foi feita a divisão igualitária. Isso é uma decorrência do divórcio, que é um direito potestativo, e condenar o apelante ao pagamento de honorários sucumbências de 10% sobre o valor total da causa, incluindo, inclusive, que foi pleiteado pelo filho cuja a apelada era parte ilegítima, é desproporcional e não é razoável. Então, excelências, pela brevidade do momento, etc., era isso que eu gostaria de colocar para a ponderação de vocês. Eu agradeço e terminei as minhas sustentações orais. Muito obrigado, doutora Júlia. Seja sempre bem-vinda aqui na 11ª Câmara. Doutor Vitor, são 15h10 e eu também peço que haja com brevidade, como foi a doutora. Por favor. Com a palavra, doutor Vitor. O meu áudio está bom ou está dando retorno? O seu está perfeito. Ok. Boa tarde, presidente, relatora, demais jogadores, a colega advogada. São 3 pontos que a gente tem aqui para trabalhar. O primeiro é, de fato, a distribuição do ônus de sucumbência. Não faz jus o pedido da apelante se trazermos o que tem nos autos. Isso porque a autora, quando entrou com a ação, de fato ela pediu o alimento dos 2 filhos. Porém, um se encontra maior de idade. E os alimentos ficaram apenas para o menor. Ponto. É evidente, portanto, que o pedido ele não se perdeu, vez que foi fixado os alimentos, que era um pedido da autora. E se caso esse fosse o entendimento da corte, fosse ao contrário, no mínimo, o que a gente entende que não é viável, seria, no mínimo, sucumbente. Isso pois, mesmo havendo previsão legal, como a doutora colocou, de fixação de honorários de sucumbência recíproca, no caso concreto, o autor ele não se tornou sucumbente quanto ao pedido específico. Quer dizer, o deferimento do pedido em montante inferior ao pleiteado no inicial, ele não implica em sucumbência recíproca, porquanto o autor ele não foi sucumbente no pedido em si. Logo, quanto à redução de honorários de forma equitativa ou do proveito econômico, não é devido dessa forma. Nós podemos analisar o dispositivo da sentença, no movimento 238 dos autos principais, que o divórcio foi decretado, foi fixada a guarda e os alimentos, a partilha dos bens. Isso quer dizer, todos os pedidos autorais, eles foram aceitos. Portanto, é repletamente acertada a decisão ACO, devendo, portanto, a decisão ser mantida exatamente nos termos que foi fixado na sentença. Em verbis, quais sejam eles? Considerando a sucumbência, o réu ele foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado para a autora em 10% sobre o valor atribuído à causa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto à complementação recursal, é importante frisar isso, do movimento 18 do presente recurso. Devemos, a priori, ressaltar o movimento 293 dos autos principais. 293, transcorreu o prazo para manifestar quanto à decisão de embargos declaratórios. Veja que até mesmo o juiz ACO, ele, por meio de embargos declaratórios, suscitou alguns detalhes que foram trazidos aqui. Isso quer dizer, fica evidente a intempestividade da pressa processual que complementou o recurso. Entretanto, aliás, é importante frisar que o apelante inovou sua tese recursal e o Ministério Público, nos autos principais, já tinha observado isso, uma vez que no processo não foi feito prova ou pedido referente ao mencionado no recurso. A essa egrégia corte, data vênia, a gente pede que venha observar o conflito aparente entre o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio da dialeticidade processual, que surge a gente ao confrontar a necessidade de recorrer de uma decisão ou sentença, sem afrontar o requisito necessário para que esse recurso seja reconhecido por essa egrégia corte. Costuma-se afirmar, e eu vou ser muito breve aqui, que o recurso ele é composto por 2 elementos, volativo e descritivo. O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, consubstanciado nos fundamentos de pedido e constante do recurso. A sua fundamentação está na causa de pedir
do erro injudicando ou procedendo, e do pedido, que pode ser anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir que o recorrido a elaboração de contras-razões e fixar os limites de atuação do tribunal. Percebe extrema necessidade técnica a observância aos pontos a serem atacados na via recursal. Acarreta em suprimir o direito de defesa da parte contrária, pois inviabiliza o contraditório nas contras-razões recursais. Denota-se, como vimos, que ao interpor o recurso, a falta de impugnação direta da decisão recorrida, que não foi feito, faz surgir uma limitação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, o pagamento de aluguel por parte da apelada, pelo uso exclusivo do imóvel que servia de residência para as partes, em análise no bojo dos autos, tem-se que tal pedido se trata de uma inovação recursal, posto que não foi discutido, sequer levantado na instância originária, ferindo para tanto os princípios da ampla defesa e contraditório. Ressalta-se que os limites objetivos da lide, eles são definidos com a apresentação da inicial e contestação, razão pela qual não deve ser reconhecido o apelo que inova, trazendo fundamento novo sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Esse último parágrafo, excelentíssimos julgadores, inclusive é de observação do procurador do Ministério Público. Por último ponto, terceiro ponto, o apelado requer a condenação da apelante em honorários sucumbenciais recursais em seu grau máximo, com fulcro no 11º parágrafo do artigo 85, que dispõe: o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, entendimento inclusive pacificado pelo STJ, conforme o agravo interno nos embargos de recurso especial 1539 e 725 do Distrito Federal, de relatoria do ministro Antônio Ferreira. Concluindo, para finalizar, são 3 pontos. O ônus de sucumbência em 10%, nós queremos a manutenção, se vossas excelências entenderem assim, a inovação recursal e a intempestividade da complementação recursal, e, por fim, a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. Excelência, eu procurei ser o mais breve possível, agradecendo a oportunidade da defesa na sustentação, desejando uma boa tarde. A gente finaliza aqui. Muito obrigado, doutor, por atender o meu pedido. A palavra digna relatora pode ser feita a leitura, que assim desejar Vossa Excelência da ementa, de Madame Luciane. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento ambos os advogados pela magnífica que nos pediu. Vou fazer a leitura da emenda também, parece que elucida toda a discussão. Apelação civil, ação de divórcio, acumulado com pedido de partilha, guarda, visitas de alimentos, sentença de parcial procedência e insurgência do réu. E tem complementação das razões de apelo após o julgamento dos embargos de declaração postos pela apelada. Intempestividade, não conhecimento. E tem 2. Condenação da apelada a pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel. Inovação recursal, não conhecimento. E tem 3. Reconhecimento de sucumbência recíproca das partes. Não acolhimento, sucumbência mínima da autora. Incidência da regra do artigo 86, parágrafo único do CPC. E tem 4. Base de cálculo dos honorários. Pedido de fixação por apreciação equitativa. Não acolhimento, regra subsidiária. Necessidade de observância do disposto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Regra geral obrigatória. Arbitramento na origem com base no valor atribuído à causa. Reforma. Hipótese em que houve condenação. Honorários que devem ser fixados sobre esse montante. RESP 203.175 de São Paulo. Recurso parcialmente ouvido, então, senhor presidente, a minha proposta é no sentido de não conhecer esses temas que eu mencionei acima e apenas alterar a base de incidência dos honorários, não da forma que a parte pediu, mas considerando que existia um pedido de reforma, entendendo que deve incidir sobre o valor da condenação, porque houve condenação ao pagamento do valor
os alimentos e o estudo profundo dessa forma que incida sobre esse valor. Então, é como eu voto, senhor presidente. Eu agradeço, anotei aqui o voto de Vossa Excelência pelo provimento parcial do recurso, fixando os honorários recursais em 10% das 12 prestações alimentícias. Como vota o desembargador Fernando Bodiak? Obrigado, presidente. Acompanho integralmente o voto da emenda relatora. Agradeço Vossa Excelência, também já consto aqui o seu voto. Desembargador Rui Mugiati. Também acompanho ambos os votos, senhor presidente. Senhores advogados, o resultado que eu proclamo aqui na apelação civil 7.509, dígito 39, recurso conhecido e parcialmente conhecido e parcialmente provido para a fixação dos honorários competenciais em 10% das 12 prestações alimentícias. Eu desejo a unanimidade de votos, esse é o resultado. Eu desejo uma boa tarde aos doutores, sejam sempre bem-vindos aqui na nossa Câmara. Obrigado, Excelência. Boa semana. Eu consulto se estaria em condições, desembargador Fernando, tem um voto do desembargador Gil no lugar da desembargadora Lenice. Eu sou o segundo voto. Vamos só aguardar a saída dos doutores, se o desembargador poderia participar, ou se sentir à vontade.